Existe uma razão silenciosa que explica por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade enquanto outras vivem presas em ciclos de escassez. Não se trata apenas de sorte, talento ou oportunidades. Existe algo mais profundo, algo que atravessa séculos e aparece repetidamente nas histórias dos grandes construtores de riqueza. Uma ideia antiga, quase esquecida, que moldou a forma como muitos dos homens mais bem-sucedidos da história enxergavam o mundo. Curiosamente, essa ideia não nasceu em escolas de negócios, nem em livros modernos de empreendedorismo. Ela surgiu muito antes disso. Está escondida em ensinamentos antigos, em reflexões sobre a vida, o tempo e as escolhas humanas. E quando você entende esse princípio, algo muda na forma como você percebe dinheiro, oportunidades e até o próprio futuro. A maioria das pessoas cresce acreditando que riqueza é simplesmente o resultado de trabalhar duro. Trabalhe mais, produza mais, ganhe mais. Mas a história mostra que essa lógica é incompleta. Há pessoas que trabalham intensamente a vida inteira e nunca conseguem sair do mesmo lugar. Enquanto isso, outras parecem construir prosperidade com uma clareza quase estratégica. O que diferencia essas duas realidades não é apenas esforço, é mentalidade, é a forma como enxergam valor, tempo e decisões. Existe uma lição antiga que explica isso com uma simplicidade surpreendente. Ela sugere que prosperidade começa muito antes do dinheiro aparecer. Começa na forma como você interpreta a realidade ao seu redor. Imagine dois indivíduos diante da mesma oportunidade. Ambos têm acesso às mesmas informações, ao mesmo ambiente e às mesmas ferramentas. Um deles enxerga risco, dificuldade e incerteza. O outro enxerga potencial, aprendizado e crescimento. A oportunidade é a mesma. O que muda é o olhar. Ao longo da história, os grandes construtores de riqueza aprenderam a desenvolver um olhar diferente. Um olhar treinado para perceber valor onde a maioria só vê obstáculos. Esse tipo de visão não nasce por acaso. Ele é cultivado, ele é treinado, e a origem desse treinamento aparece em uma filosofia antiga que atravessou gerações. Durante séculos, pensadores refletiram sobre uma pergunta simples: por que algumas pessoas prosperam mesmo em cenários difíceis? A resposta muitas vezes apontava para uma capacidade rara de compreender o tempo. Tempo não apenas como horas e dias, mas como ciclos, oportunidades e momentos certos para agir. Quem aprende a observar o tempo, aprende algo poderoso. Tudo na vida passa por fases. Existem momentos de plantar e momentos de colher, momentos de construir e momentos de esperar. Essa percepção muda completamente a forma como decisões são tomadas. Grande parte das pessoas reage à vida de forma imediata. Algo parece difícil, então desistem. Algo parece demorado, então abandonam. Mas aqueles que desenvolveram a mentalidade dos grandes construtores de riqueza aprenderam a pensar de forma diferente. Eles enxergam o presente como parte de um processo maior. Um investimento hoje pode parecer pequeno, mas ao longo do tempo, ele cresce. Uma habilidade adquirida hoje pode parecer simples, mas no futuro se transforma em vantagem competitiva. Essa forma de pensar exige paciência, visão e disciplina. 3 qualidades raras em um mundo que valoriza resultados instantâneos. Existe um detalhe curioso sobre a mentalidade das pessoas que constroem riqueza ao longo da vida. Elas não ficam obcecadas apenas com dinheiro. Em vez disso, elas se concentram em algo mais profundo. Valor. Elas perguntam constantemente a si mesmas como podem criar algo útil, algo relevante, algo que resolva problemas reais. Dinheiro, nesse contexto, se torna uma consequência natural. Quando você cria valor consistente para outras pessoas, o retorno tende a aparecer. Essa lógica é simples, mas poderosa, e ela contrasta fortemente
com a mentalidade de quem busca atalhos rápidos. Outro ponto fundamental dessa filosofia antiga é a consciência de que decisões pequenas se acumulam. Pense na forma como rios se formam. No início, são apenas pequenos fluxos de água que se encontram. Com o tempo, eles crescem, se fortalecem e se transformam em algo muito maior. A vida financeira segue um princípio semelhante. Pequenas escolhas feitas diariamente moldam resultados gigantescos no longo prazo. A escolha de aprender algo novo. A escolha de investir em vez de consumir. A escolha de persistir quando outros desistem. Cada uma dessas decisões parece insignificante no momento em que é tomada, mas juntas, elas constroem destinos completamente diferentes. Talvez seja por isso que muitas histórias de prosperidade começam de forma simples. Não há um momento mágico. Não existe um único evento que muda tudo. O que existe é uma sequência de escolhas conscientes feitas ao longo do tempo. A mentalidade que sustenta essas escolhas se baseia em uma compreensão profunda de causa e efeito. Quem planta disciplina, colhe liberdade. Quem planta aprendizado, colhe oportunidades. Quem planta valor, colhe prosperidade. É um princípio antigo, quase agrícola em sua lógica, mas incrivelmente verdadeiro. Agora pense em algo importante. Se essa mentalidade moldou tantos construtores de riqueza ao longo da história, por que ela não é ensinada com mais frequência? A resposta pode estar no fato de que essa filosofia exige responsabilidade pessoal. Ela não promete riqueza instantânea. Não oferece atalhos fáceis. Em vez disso, ela convida cada pessoa a assumir controle sobre suas escolhas, hábitos e prioridades. E isso pode ser desconfortável para quem prefere acreditar que sucesso depende apenas de fatores externos. Quando alguém começa a aplicar esse princípio na vida prática, algo interessante acontece. O foco deixa de ser apenas ganhar dinheiro rapidamente e passa a ser construir algo duradouro. Pessoas com essa mentalidade tendem a investir em conhecimento, relacionamentos e habilidades. Elas entendem que riqueza verdadeira raramente nasce de impulsos. Ela nasce de estratégia, de consistência, de visão de longo prazo. E aqui chegamos a um ponto crucial. A maioria das pessoas passa anos perseguindo oportunidades isoladas. Um investimento aqui, um projeto ali, mas quem realmente prospera costuma pensar em sistemas, em estruturas que geram valor continuamente. Pense em alguém que constrói um negócio sólido ou alguém que desenvolve uma habilidade extremamente valiosa no mercado. Ou ainda, alguém que aprende a investir de forma inteligente ao longo de décadas. Em todos esses casos, a lógica é a mesma. Não se trata de um único movimento brilhante. Trata-se de uma construção gradual. Existe também um elemento psicológico poderoso nesse processo. Quando você começa a agir com visão de longo prazo, sua relação com o dinheiro muda. Em vez de vê-lo como algo que precisa ser gasto rapidamente, você começa a enxergá-lo como uma ferramenta que pode ser usada para criar mais oportunidades, mais liberdade e mais impacto. Essa mudança de perspectiva pode parecer sutil, mas transforma completamente o comportamento financeiro de uma pessoa. Outra característica marcante dessa mentalidade é a capacidade de aprender com erros. Grandes construtores de riqueza raramente têm trajetórias perfeitas. Eles cometem falhas, enfrentam perdas e atravessam momentos difíceis. A diferença é que eles tratam esses episódios como aprendizado, não como fim de jornada. Cada erro se torna uma fonte de informação. Cada desafio se transforma em treinamento para decisões futuras. Isso cria um ciclo interessante. Quanto mais experiência uma pessoa acumula, mais preparada ela se torna para reconhecer oportunidades. E quanto mais oportunidades ela reconhece, maiores são as chances de prosperidade.
Essa dinâmica pode levar anos para se desenvolver, mas quando se consolida, ela cria um efeito quase exponencial. Talvez o aspecto mais poderoso dessa filosofia antiga seja a ideia de que riqueza verdadeira começa dentro da mente. Antes de aparecer em números, contas ou investimentos, ela aparece em forma de visão. Uma visão sobre o tipo de vida que você quer construir e sobre o impacto que deseja gerar. Sem essa clareza, dinheiro pode até aparecer, mas dificilmente permanece. Quando alguém desenvolve essa mentalidade, passa a agir de forma mais estratégica. Em vez de reagir ao mundo, começa a antecipar movimentos. Em vez de seguir multidões, começa a pensar de forma independente. Em vez de buscar apenas recompensas imediatas, passa a valorizar processos consistentes. Agora, pense em como essa perspectiva pode mudar decisões simples do dia a dia. O que você aprende hoje pode influenciar suas oportunidades amanhã. As pessoas com quem você se conecta podem abrir portas inesperadas no futuro. A forma como você administra recursos agora pode definir seu nível de liberdade anos depois. E aqui está a grande revelação dessa lição antiga. Prosperidade raramente é um evento. Ela é um processo. Um processo moldado por mentalidade, escolhas e visão. Quando você compreende isso, deixa de procurar soluções rápidas e começa a construir algo sólido. Talvez a pergunta mais importante não seja quanto dinheiro você tem hoje, mas que tipo de mentalidade você está cultivando. Porque mentalidades criam hábitos. Hábitos criam resultados. E resultados, repetidos ao longo do tempo, constroem destinos. Se essa reflexão fez sentido para você, vale a pena pensar sobre como pequenas mudanças de perspectiva podem transformar completamente o caminho que você está trilhando agora. Às vezes, uma ideia simples pode abrir portas para uma forma totalmente nova de enxergar oportunidades, dinheiro e futuro. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a mentalidade realmente influencia o caminho para a prosperidade? Ou acha que tudo depende apenas de circunstâncias externas? Escreva aqui nos comentários, porque sua visão pode ajudar outras pessoas que também estão refletindo sobre esse tema. E se você gosta de conteúdos que revelam princípios antigos aplicados à vida moderna, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos, onde vamos explorar outras ideias poderosas que podem transformar a forma como você pensa sobre riqueza, escolhas e propósito. Se este conteúdo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu like. Esse simples gesto ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também estão em busca de crescimento, sabedoria e prosperidade. E lembre-se, às vezes, a diferença entre permanecer no mesmo lugar e construir algo extraordinário começa com uma única mudança de mentalidade.